Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, e o vídeo de hoje é um tanto quanto particular, mas eu acredito que talvez muitos de vocês vão acabar se identificando com a minha história. Como foi que eu saí lá daquela cidadezinha do interior do Mato Grosso do Sul, onde ninguém pensa em mudar de lá, sabe? Ninguém sai daquela cidade, gente. Parece que é uma coisa assim, ó, parece um urtigão, fica naquela, nasceu ali, fica ali, ninguém nem pensa em sair dali pra ganhar o mundo. Pra quem não me conhece, meu nome é Glauci, muito prazer, sejam bem-vindos ao meu humilde canal, mas para os mais íntimos aqui, pode me chamar de Glau, eu também atendo por esse nome. Eu venho de uma cidade chamada Dourados, lá do Mato Grosso do Sul, é uma cidadezinha do interior. Eu não sei mais quantos habitantes tem lá não, eu tô meio perdida, mas eu acredito que deva ter aí, sei lá, uns 300, 400 mil habitantes hoje, e as pessoas são bem tradicionais. E eu, na realidade, eu sempre pensei muito fora da caixa, queria conhecer outros países, queria conhecer, sabe, outras culturas, outros povos, outras línguas. Eu queria ganhar o mundo. Morando em Dourados, isso era um sonho muito distante da realidade. Eu não conhecia ninguém dali de Dourados que tinha ido para um outro país. Apesar de ter uma paixão imensa pela minha família e realmente não querer ficar longe deles, trabalhava com meu pai, né, nos últimos anos. Então a gente se via todos os dias, a gente estava junto todos os dias. Eu também tava, se eu não via minha mãe, a gente conversava por telefone pelo menos umas 3 vezes por dia. Então a gente sempre foi muito apegado um ao outro. E só de pensar em ficar longe dos meus pais era algo que realmente assim não passava pela minha cabeça. Eu sempre tive esse sonho de morar em outro lugar. Os meus sonhos sempre foi morar na Europa, e os Estados Unidos era um sonho assim muito difícil de realizar, vamos dizer assim. Uma porque eu não conhecia ninguém que residia aqui para talvez me dar um apoio no início. Então eu já tinha esse obstáculo e eu tinha muito medo de talvez tentar a vida aqui. Então realmente eu tinha esse medo, esse receio, e eu nunca ultrapassei essa linha. Mas eis que o destino me colocou Luiz Fernando na minha vida. Eu e o Luiz Fernando nos conhecemos na faculdade e ali a gente engatou um relacionamento, e 1 ano e meio depois de namoro a gente já estava entrando na igreja e casando. O Luiz Fernando sempre teve o mesmo desejo que eu, só que a cabeça dele é totalmente diferente assim da minha criação, da minha vivência. Ele já era uma pessoa mais independente, nasceu em São Paulo, onde tudo é muito mais normal, menos tradicionalista do que a cidade que eu venho, e ele também sempre teve essa vontade de morar em um outro país. A princípio ele também pensava em ir também para a Europa, porque ele tem 2 cidadanias, por falta de uma ele tem 2. Falou assim: opa, peraí, eu te amo, você me ama, vamos casar e vamos embora daqui. Então sempre esse foi o nosso pensamento desde quando a gente casou. Mas papai e mamãe aqui ficou sabendo da nossa ideia e quase tiveram um microinfarto. Minha mãe simplesmente disse pra mim assim: olha aí, se eu morrer, ninguém vai te avisar, porque estão proibidos, porque você está me abandonando. Então, vocês imaginam o peso que isso teve sobre mim. Isso foi muito difícil pra mim, não ter o apoio da minha família. Foi aí que eu conversei com o Luiz e falei assim: não vamos para a Europa, vamos ficar aqui, porque realmente eu não quero me sentir culpada se algo acontecer. E foi o que a gente fez. Então, o sonho de morar em um outro lugar estava cada vez mais distante e mais impossível de acontecer. E isso teve muito mais coisas que aconteceram, tá, gente? Isso daqui é só um resumozinho que eu tô dando pra vocês. Foi muito difícil, foi uma briga mesmo em relação a essa mudança, e foi algo muito difícil pra mim, né? Porque eu sempre tive o apoio dos meus pais pra quase tudo, menos sair de Dourados. Depois logo veio a Sophie também, e daí com criança pequena, vocês sabem, a maioria das pessoas que me procuram e que têm filhos, a preocupação é essa: como ir com uma criança, como que vai ser, né, a adaptação com uma criança. E esse era o nosso medo também. A gente não é diferente de ninguém, a gente não é diferente de vocês. O mesmo medo que vocês têm são os mesmos medos que nós também tínhamos. E realmente foi uma luta contra nós mesmos, porque a gente acaba lutando contra a gente. A gente acaba pensando assim: será que eu tô fazendo a coisa certa? Tá todo
mundo falando que tá errado, que eu não devo ir, que eu vou me arrepender, que eu vou sofrer. Então será que eu estou certa, né, nessa decisão? Será que realmente vai valer a pena? Então muitas coisas passavam pela nossa cabeça diariamente, mesmo quando a gente teve a certeza que a gente queria vir pra cá, era uma luta diária, porque eram muitas pessoas torcendo contra, eram muitas pessoas nos questionando, nos chamando de loucos, né, que eu era uma filha mal amada, que eu não amava os meus pais, que eu ia matar meu pai. Então, tipo, sabe, eram muitas coisas que envolvia sentimento. E tudo que envolve sentimento, eu não sei vocês, mas eu sempre fui a menininha do papai. Então, realmente era algo muito difícil pra mim lutar contra tudo e contra todos, e principalmente contra a mim mesma. Uma das outras coisas é a estabilidade, porque querendo ou não, a gente tinha uma certa estabilidade no Brasil e todo mundo nos questionava isso. Mas vocês vão largar tudo aqui? Vocês vão desfazer dessas coisas? A gente não se desfez de tudo que a gente tinha. Era tanta gente falando as coisas, então a gente acabou não desfazendo das nossas coisas por conta disso. E isso é um dos conselhos que eu sempre dou para as pessoas que vêm para cá. Se vocês puderem não vender de casa, não vendam. Deixem lá, aluga, sei lá, deixem em stand-by, porque você nunca sabe, né? Às vezes você chega aqui e vê que não é a coisa e acaba retornando, pelo menos você tem aonde ir e não vai pagar aluguel. Porque na altura do campeonato, o estado que tá o Brasil, não dá pra pagar aluguel. Então a gente tem que ter uma certa segurança também quando vem pra cá. A gente tem que pensar em todos os detalhes, a gente não tem que pensar só que dá certo. A gente também tem que pensar nas que podem dar errada. E eu vou contar pra vocês, muita coisa deu errada. O visto foi um dos, talvez um dos mais graves erros que deu aqui, mas nós tivemos muita coisa errada aqui, muita coisa que parece que era aprovação, realmente assim, se a gente merecia ou não ficar aqui, e a gente sempre lutou contra tudo. Quando a gente teve a certeza realmente que a gente decidiu vir pra cá, e que daí realmente eu resolvi enfrentar a minha família pra vir, a gente já tava com praticamente tudo pronto, né, e a gente acabou, né, só dando a notícia e falando, então, estamos indo, vamos tirar nosso visto. Se sair o visto, a gente tá indo mês que vem. Então, assim, foi tudo muito rápido e tinha que ser, porque não tinha uma outra forma de eu sair de lá. E mesmo assim ainda foi muito doloroso, foi muito difícil. Meu pai ficou alguns dias sem falar comigo, mas depois ele viu que isso era o melhor pra mim, que ele não tinha esse direito de interferir nos meus sonhos, né? E principalmente porque eu sou casada, então isso não era só um desejo meu, era um desejo do meu marido também. E quando a gente resolve formar a nossa família, a gente tem que ter essa união um com o outro, porque querendo ou não, aqui é um pelo outro. Então ele vive o meu sonho e eu vivo o sonho dele. É assim que funciona. Então meu pai acabou entendendo depois, com muito custo. Tanto é que hoje ele é o meu sponsor, né? Ele é meu maior sponsor. Então se não fosse a ajuda dele também, eu não estaria realizando esse sonho. E depois por muito tempo, um ano, a gente não conseguia se ver, porque a gente chorava muito, a gente sofria muito. E depois também se juntou agora a pandemia, essas coisas. Então eles ainda não conseguiram vir pra cá. E isso já são 4 anos e meio. São 4 anos e meio sem poder abraçar os meus pais, a minha irmã, e isso é muito difícil pra mim. Mas quando eu vim pra cá, eu me preparei muito psicologicamente, mas eu vou falar pra vocês, a gente nunca tá preparado. Quando a gente chega aqui, as coisas são totalmente diferentes do que a gente se programou e que a gente pensou que era. Não tem como a gente se preparar 100%. Viver isso daqui, viver os Estados Unidos, é algo que você tem que sentir, que você tem que estar aqui, que você tem que vivenciar realmente, presencialmente. Não tem como a gente viver estando aí. Eu conheço muitas pessoas também que me procuram e que falam, eu tô... Tipo, é a mesma coisa que eu falava. Eu moro aqui, mas tô vivendo nos Estados Unidos, morando no Brasil. E é algo que eu fiz muito, eu e o Luiz. A gente morava no Brasil, mas era como se a gente estivesse vivendo aqui nos Estados Unidos. A gente assistia tanto vídeo, a gente lia tanta coisa, né? Porque o Luiz já era fluente no inglês. Ele lia muita coisa, né? Passava pra mim, é claro, porque até então, né? Não falava nem A nem B em inglês. Então era como se a gente conhecesse cada cantinho daqui de Massachusetts. Mas na realidade, quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com uma outra realidade totalmente diferente. Mas, gente, eu não falo isso pra assustar vocês, não. Eu só falo isso para que vocês tenham o pé no chão. Tudo que a
a gente pesquisa é tudo válido, mas na hora que a gente chega aqui e coloca tudo em prática, nem sempre as coisas saem conforme a gente planejou. Então estejam preparados para isso, né? Se preparem para as coisas erradas. Se derem certo, graças a Deus. Agora, se der errado, não vai ter uma decepção, porque vocês já estão preparados para coisa errada. Então, para vocês, tá tudo bem, eu já sabia que ia dar errado. Então agora eu vou pegar esse errado aqui e vou fazer ficar certo. Então, vocês têm que estar preparados para isso. Sempre quando eu sento aqui, que eu começo a falar sobre algo que envolve sentimento, que eu quero criar essa conexão com vocês, que eu quero mostrar um pouquinho de mim para vocês entenderem quem sou eu realmente, de certa forma, com um pouco que eu vivi até chegar aqui, que talvez seja o que vocês estejam vivendo, eu sempre travo um pouco, porque realmente é algo muito difícil. É difícil você expressar tudo que você sentiu e tudo que você sente. Eu quero que vocês saibam que eu sei, eu já estive aí do outro lado, eu sei o quanto é difícil desejar algo e que as coisas às vezes não tá saindo conforme a gente quer, e tudo que a gente quer é entrar dentro do avião e chegar aqui e viver a vida, sabe? Ou estudar, ou trabalhar e fazer a vida aqui. Eu sei, eu já estive aí desse lado. E o que eu posso dizer para vocês é que sejam fiéis aos seus desejos e lutem por eles. Independente se as pessoas dizem para vocês que vocês não vão conseguir, que vocês não merecem estar aqui. E se der errado, que esse errado seja único e exclusivamente para o seu aprendizado. A gente às vezes deixa de realizar coisas que a gente poderia ter realizado, que às vezes estava aqui, ó, bem próximo, bem na palma da mão, e por um medo ou por pessoas negativas, que vocês vão encontrar várias. Se vocês não encontraram, ajoelhe e agradeça a Deus que vocês não encontraram ninguém negativo, porque na minha vida, até chegar aqui, eu só encontrei gente negativa, inclusive pessoas da minha família, que é o que machuca mais, porque quando é alguém estranho, que não tá nem aí pra você, que não, sabe, não tá presente na sua vida diretamente, né? Deixem que falem. Agora, quando é alguém que tá muito próximo de você, que realmente faz parte da sua vida diretamente, isso tem um peso muito maior nas decisões que a gente toma. E principalmente quando a gente tem filho, né? Porque é naí que bate mais aqui dentro a insegurança de, né, se der errado. Porque passar fome, se precisasse passar fome aqui, eu e o Luiz, a gente passaria numa boa. Se a gente precisasse andar a pé, entendeu? Trabalhar de noite para sobreviver aqui, caso eu não fosse estudar aqui, ok, sem problema nenhum, seria eu e ele. Agora, com a Sophie, a gente não queria que a nossa filha passasse por necessidades aqui, não queria que ela sofresse. Para pai e mãe é muito difícil, a gente acaba pensando muito e às vezes a gente não dá um passo para frente pensando no bem-estar do filho. Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu realizar o nosso objetivo, a gente conseguiu ter aprovação no status. Eu estudo, o Luiz estuda, a gente tá fazendo a nossa vida aqui, graças a Deus. A nossa filha tá super adaptada aqui, então a oportunidade que a gente tá dando para ela ter um segundo idioma, de conhecer essa cultura que fascina todo mundo. Eu realmente me sinto muito privilegiada de estar aqui hoje, de poder ter essa facilidade de comprar as coisas, de dar as coisas boas para minha filha, de ter as coisas boas também, apesar de ser um pouco mais devagar. Eu me sinto muito privilegiada mesmo de estar vivendo tudo isso, de poder ter essa experiência, de estar proporcionando para minha filha essa experiência, principalmente para Hailey, né? Porque ela é americana, então é um presentão aí que a gente deu para ela. A gente poderia ter dado esse presente para Sophie também, mas realmente a gente teve medo. Há 9 anos atrás a gente teve essa insegurança, esse medo, e a gente não deu esse passo. E hoje às vezes a gente até se arrepende de não ter arriscado naquela época, de não ter ido para Europa, mas isso daí ficou no achismo, né? A gente não sabe se ia dar certo ou dar errado. E é por isso que eu falo pra vocês, lutem pelos seus sonhos. É melhor a gente pegar e errar e falar assim, tá, eu tentei, fiz de tudo, do que a gente ficar com esse pensamento de, e se eu tivesse ido antes, né? Eu talvez morando na Inglaterra, na Holanda, né? Tendo uma outra vida, né? Totalmente diferente do que eu planejei aqui nos Estados Unidos. Então a gente sempre pensa no que poderia ter sido, né? Mas a gente não pode voltar atrás. E se vocês
se identificam com essa minha história, se já aconteceu algo assim com vocês, deixa aqui no comentário, né? Compartilhem comigo também um pouquinho da vida de vocês. E ao mesmo tempo que eu quero mostrar pra vocês um pouco quem sou eu também gostaria de conhecer um pouco de vocês, né? Quem me assiste. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque realmente é algo ainda muito delicado pra mim. Eu ainda não sei me abrir totalmente aqui na internet, mas eu espero que vocês consigam tirar um pouquinho aí, né? Talvez ajude um pouquinho aí na decisão de vocês e para vocês saberem que vocês não estão sozinhos, que realmente muitas mais pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos que vocês. É só realmente ter muita fé, entregar nas mãos de Deus e fazer a sua parte e tudo vai dar certo. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e fui.